Havia na bandeja de frutas, doces e pães. Peguei uma pera, estava deliciosa, comia num instante. Experimentei de tudo. As frutas eram saborosas, os pães macios e deliciosos. Maurício me observava sempre sorrindo. Acabei de comer e olhei-o. Queria tomar banho, mas estava com vergonha de dizer. Parecia tão estranho. Desencarnei e estava me alimentando e sentia vontade de tomar banho. Menina Patrícia, disse meu amigo, fique à vontade. Tome banho, escove os dentes, use o vaso sanitário. Vou levar a bandeja, volto daqui a 1 hora. Se necessitar de ajuda, toque a campainha. Eu acho isso super interessante, né? Como os hábitos, né, permanecem absolutamente os mesmos, né? Como se não tivesse acontecido nada, né? Simplesmente você dormiu e acordou como se estivesse em casa, pensando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, né? E como ela deixa isso assim tão claro, né? De uma forma tranquila, né? O que eu faço amanhã? Eu tomo café, tomo banho, eu desencarnei, mas eu continuo com a vontade de tomar café, tomar meu banho. E o incrível também é que não precisa falar, né? Ela pensa e ele já pode fazer. E um ponto que a gente também fica pensando, né, use o vaso sanitário. A gente fica pensando, mas como é que deve ser, né? Como que deve ser esse processo dessa estrutura orgânica? E aí o que acontece? O corpo, né, o nosso corpo não é só o corpo denso, né? A gente sabe que ele é toda uma densificação de um corpo que vai dessa estrutura extremamente sutil ali, ligada ao espírito, que a gente não tem a mínima concepção e vai se densificando, se densificando. E o que acontece? No corpo físico, ele é uma concretização de estruturas do corpo etérico. E dali do corpo astral, ali do corpo mental. Então, ele é uma condensação. Então, as estruturas que tem aqui, né, então, desde processos de digestão, de excreção, ele tem também, só que vai ficando cada vez mais sutil e diferente. No momento que desencarna, ainda está com uma parte do corpo etérico, que é muito próximo ao corpo físico, sabe? Então vai ter uma parte em que ela vai perder completamente o corpo etérico e vai ficar só em corpo astral, que aí já é bem mais sutil, sabe? O processo de digestão é bem diferente, dependendo da evolução, ela se torna bem mais sutil, são com elementos ou de umas sopas fluídicas, ou já direto do próprio ar, do sol, mas tudo vai seguindo uma densificação. Então ali, ela fala assim, quero ir no banheiro. Então, ela está ainda, né, uma boa parte ali do corpo etérico ainda, e que cada vez vai ficando mais e mais sutil. Fala, Ana. Eu fiquei pensando também, e o outro lado, como que funciona, tipo, tratamento de esgoto, essa parte, como que é? De encanar a água para o banho, por exemplo, isso daí me intrigou mesmo. Deve ser tudo criação mental deles, né? Eu imaginei que fosse, tudo estrutura mental, né? E eu acho também que a cidade ela vai se estruturando em setores, né? O setor aonde recebe as pessoas recém-desencarnadas deve ter uma estrutura bem próxima ao plano físico. Então deve ter banheiro, deve ter um sistema de esgoto com um tratamento, mas na cidade já deve começar a ser diferente, né? O banho já deve ser ali de locais como em nosso lar, que passa pelo Ministério da União Divina, então já vem uma água toda fluidificada. Então eu acredito que na parte hospitalar, ou na parte em que recebe os espíritos recém-desencarnados,
ela deve ser bem próxima mesmo, sabe? Usaria, é como se usasse a mesma estrutura do planeta aqui? Será para fazer? Se a cidade é próxima ao plano físico, sim, né? Se já é uma cidade mais alta, a pessoa desencarna, já vem com uma percepção bem mais rápida da realidade espiritual. Entendi. Eu lembrei Mas é uma suposição também, né? Nunca vi isso. Lembrei que Ninguém nunca desencarnou e veio para falar sobre isso, né, com a gente. O seu Valdemar, o pai da Silvana, lá da escolinha, né? Quando ele veio, ele falou: meus filhos aqui tem até igreja, o povo vai à missa domingo, vocês acreditam? Eu achei muito legal ele falando assim, porque ele era muito de... Na conversa, ele falava, vamos prosear, né? A prosinha, e ele contando como é que era, assim, é a mesma coisa, né? Vai. E a gente falando aqui, né, conversando, lendo isso, né, eu me lembrei duas coisas. Uma da conversa que a gente teve esses dias, ontem, inclusive, falando isso, de como as informações e o conhecimento vêm de cada vez de formas mais diversas, né, e do filme Matrix, que no Matrix, quem está na Matrix vive uma outra realidade, né, que para eles é falsa, né? E na questão específica da alimentação, eles vão a restaurante, querem pratos vistosos, né? Na visão deles, saborosos. E quando eles estão já na resistência, aí eles sentam para comer, é um mingau, um troço sem graça, igual para todo mundo, que um deles até comenta, até que é gostoso. E aquilo era a nutrição que eles precisavam, né? Então, tem muito a ver com isso aqui, né? E com essa coisa da informação vindo, que é um filme que não tem nada a ver com preocupação nenhuma de preparar nossa mente para nada, e as diferenças, né, entre os mundos, né? E Silvio, esse do Matrix foi muito legal. Esse da Papa, porque você contou esse caso, eu me lembrei quando a gente leu o livro Nosso Lar. Toda a movimentação que aconteceu na cidade, não foi na época do André Luiz, né? Foi o enfermeiro que foi contar, o Lísias, que quando eles foram mudar a alimentação para tirar carne, foi um verdadeiro reboliço. Então, quase que aconteceu meio que uma revolta lá, porque o diretor, ele trouxe novas estruturas de alimentação que eram umas sopas fluídicas. O pessoal não queria sopa fluídica, não. Aí, o Lísias contando, né, que o mentor super paciente, ele fez cursos e cursos, ia chamando um por um para conversar, aqueles que estavam mais arvorados ali, e uma coisa que a gente fica imaginando, que é bem uma característica de uma cidade próxima ao plano, é impressionante, mas tá lá escrito, né, que houve até um processo de... que trazem, como é que quando a gente traz uma muamba de um outro país, não é... houve um contrabando. Tava lá, assim, né? Eles traziam a carne escondida ali de planos mais densos. Então foi uma verdadeira revolta. E a coisa que eu acho mais interessante, e tá lá escrito, né? A gente até conversou isso quando a gente tava lendo o Nosso Lar, que lá onde a Luz falava, quer dizer, o Lísias contou que foram os matemáticos que começaram com a confusão. Ele deixa claro, matemáticos, assim, escrito, sabe? Mas a gente vê quando uma cidade é mais próxima ao plano físico, ele tem realmente as características, ninguém muda, né, da água para o vinho. Então a gente tem muitas informações dessas cidades próximas da Terra, porque as cidades mais altas mudam muito. Eu vou contar só mais um caso, que foi o da Neuza, quando falou, olha, aqui tem até igreja.
porque tem um livro que eu adoro, eu já contei, eu acho que talvez eu já possa ter contado aqui, gente. A gente vai ficando mais velho, já não sabe mais se contou ou qual foi o dia. Tem um livrinho que é a Elizabeth, não chama O Encontro. Foi uma jovem que desencarnou com 16 anos. Eu gosto muito desse livro, porque ele é tão rico e ela conta a experiência dela lá no plano espiritual. E eu gosto porque ela é bem descritiva, então ela conta coisas bem interessantes. E aí logo ela começou a trabalhar como enfermeira em um hospital ali, em uma cidade bem pequenininha. Ela fala que é como se fosse uma cidade do interior, é bem pequenininha e bem próxima ao plano físico. Aí ela fazia um trabalho de passe. E aí o mentor levou ela numa sala, que era uma sala aonde era como se fosse um cemitério. Aí ela ficou impressionada, mas como? Isso aqui no hospital? Ela falou assim, olha, isso aqui são pessoas que elas acreditam tanto, mas acreditam tanto que vai ser um processo de ressurreição, que ela vai sair do túmulo, que para o despertar não ser de uma forma tão grosseira para ela, ela vai ver aqui como se estivesse saindo do próprio túmulo. Mas isso aqui é uma sala terapêutica, né? É só para que o despertar não seja um choque tão grande para elas. Então a pessoa realmente colocou aquela ideia de que vai ter a ressurreição, que as pessoas vão sair da onde estão. Então, ou seja, a espiritualidade ele respeita tanto que até a estrutura ela é plasmada para que não tenha um choque tão grande, né? Então ela vai despertar, vão ter pessoas que vão receber, e aí vai conduzir, e aí ela dava passe, né? Lá estão os espíritos, ela dava passe para que o despertar seja mais tranquilo. Achei interessante, depois você poderia botar o título desse livro aí. Oxe, eu vou colocar o PDF dele. Então bom, obrigado. Adoro. Beijo. Melhor que isso, só que se você ler e explicar pra gente. Entrei no banheiro e tomei um delicioso banho de chuveiro. Sempre gostei de banhos de água quente e a água estava como queria. O chuveiro é um pouco diferente dos que conhecia. É regulado por um botão giratório. Lavei-me da cabeça aos pés. Coloquei a mesma roupa. Senti-me muito bem. Penteei-me. Os cabelos longos e ondulados nos davam, a minha mãe e a mim, muito trabalho. O que vou fazer agora? Pensei. Mas, incrível, eles ficaram como queria. Maurício, como prometeu, voltou. Oi, Patrícia. Maurício, disse entusiasmada. Meus cabelos ficaram como eu quis. Parece que obedeceram à minha vontade. Olha que interessante isso, né? Parece que obedeceram à minha vontade. Será assim. Você quer, sua vontade se concretizará. Terá sem trabalho seus cabelos como você gosta. Como me alimento? E nem que você falou esse ponto, aí que a gente vê a importância do pensamento, da vontade. A gente está aqui na estrutura física, a gente não percebe toda a repercussão que tem, mas ela é muito grande. E quanto mais sutil, mais ele repercute de acordo com o pensamento, né? Então, por isso que desde tempos imemoriais, eles sempre trabalham com a forma de a pessoa ela exercitar o seu pensamento de maneiras que sejam boas, né? De maneiras que sejam harmônicas. Opa, Djaí. Pegando o gancho que o Silvio comentou há pouco, e você também, Ismael, o que acontece? Com meus desdobramentos, só no início que foi muito pouco nos planos, assim como eles estão descrevendo. Grande maioria, tudo no umbral, cidades de baixa vibração. Por quê? Porque as poucas imagens que eu tive do plano superior, assim, vamos falar, a minha orientadora falou assim para mim, Djaí, eles não mostram para a gente esses planos porque nós não suportaríamos viver aqui na Terra. Então tem que mostrar um plano pior do que na Terra para a gente não ficar desejando. Porque você imaginando, isso é tudo conclusão minha, depois dessa pergunta que ela falou, você ficar desejando daquela viagem que eu fui, né?
naquele lugar lindo, maravilhoso, você começa a ver tudo aqui primitivo. Então, entra em conflito. Até nisso, eles preservam. Como está falando do túmulo que vai ressuscitar. Como você falou desse pessoal, geralmente esses crentes vão sair do túmulo para ser julgado, qualquer coisa assim. Até nisso eles têm a mesma coisa que teve conosco, que não nos mostra esse plano melhor para a gente não ficar em choque com aqui da Terra. É só isso. E esse pedacinho aqui nos alerta de uma coisa que a gente fala com frequência aqui. Muito cuidado com os nossos pensamentos. Que a gente não vai plasmar as coisas com a mesma facilidade que eles estão descrevendo aqui no livro num plano superior. Mas o que a gente pensa facilita que aquilo aconteça. E dependendo do que a gente pensa, a gente pode, às vezes, até, sem uma intenção direta, prejudicar alguém. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, porque, de certa forma, nós construímos aqui também aquilo que o nosso pensamento fica apegado. Como me alimentava, tinha as necessidades fisiológicas e, por isso, usava o vaso sanitário. Não tive mais menstruação, pois isso é fator de corpo físico. Mas soube que algumas mulheres ainda tinham, como reflexo do corpo. Aos poucos, fui dormindo menos, mas ainda acordava com fome e tinha sede. Alimentava-me de frutas, pães e caldos ou sopas de legumes. Gostei muito de todos os alimentos, tudo muito gostoso e energético. A água cristalina é a maior fonte de energia. Vovó recomendou que todas as vezes que eu bebesse água, pensasse que estava me alimentando, tomando todos os dias meus gostosos banhos e trocava de roupa. Quando encarnada, trocava de roupa, que era lavada e passada. Aqui, vovó levava as roupas usadas e as trazia depois limpas, colocando-as no armário. Tempos depois, vovó me explicou que levava minhas roupas e, com sua força mental, as limpava, deixando como gostava de usá-las. Quando aprendi a higienizar meu corpo pela vontade, aprendi também a limpar minhas roupas. Estava calma e tranquila. Também, com tanto carinho, quem não ficaria? Lembrei do... A gente já conversou bastante aqui sobre a questão da água, né, de mentalizar. Que quando a avó, né, ela falou que quando bebesse a água, a vovó recomendou que todas as vezes que eu bebesse água, pensasse que estava me alimentando. E é um hábito, né, que o Djaí sempre ele realiza. Opa, Djaí. Pode continuar, só depois eu vou falar. Era isso mesmo. Era bem só isso. A única coisa que eu queria falar é que ele fala assim, água cristalina. Esquece o cristalino nosso. É uma outra... Desculpa falar assim, é uma outra cristalina. É uma coisa que só lá tem, entendeu? Não adianta a gente... Não tem comparação. Você sabe que ela fala cristalina, mas é um cristal que você pode botar no copo cristal, a água mais pura, mas ela é densa, ela é pesada, ela não é fluídica. E aí fluídica é uma outra vibração, é só isso que eu quero falar. Isso que estou te falando, nos pequenos detalhes, a gente viver nesse mundo assim, você não conseguiria voltar para a Terra, sabe? Você tem que ter... eu ainda como sou primário, então, quer dizer, eu ficaria desejando esse mundo maravilhoso, como ela fala, ela penteou o cabelo, já está pronto. Eu quero me encontrar agora com o Silvio. Estou no com o Silvio. É muita facilidade. Você está andando na beira da praia, você fala assim, eu quero andar até a África. Você vai, sai lá na África. Pronto, entendeu? É muita facilidade, é só isso. Desculpa intrometer. Que isso, gente. E o André Luiz, ele também no nosso lá, ele cita essa questão da água, como que a água é muito diferente. Opa, Gláucia. Oi.
Não, vocês falando aí, eu fiquei pensando nos espíritos que não saem daqui, né? Eu acho que essa parte da gente aqui é tão apegada que não tem aqueles que ficam dentro de casa, ficam no cemitério, sei lá onde, eles não conseguem se desvincular dessa parte, vou falar material, né? Dessa parte física que tem. É tão forte, tão apegada, o espírito é tão apegado a isso que ele fica por aqui, né? Mesmo que é mostrado, vou falar do filme de novo, olha eu, Silvio, de novo. No filme mostra muita coisa interessante para o cara ir, e o cara não vai. E o cara fica aqui rondando, fica aqui enchendo o saco, perturbando. Então, não é? Aí vocês estão falando isso, eu me pensei nisso. Posso estar enganada, né? Mas... Não. Se você voltar aqui no texto, quando ele fala das mulheres, que algumas até menstruavam, aí na explicação lá embaixo, né, que tem ele fala justamente isso, que são mulheres que eles falam que estão no umbral, mas elas têm exatamente essa sensação, são aquelas pessoas que permanecem no âmbito da Terra, que não conseguem aceitar ou perceber que desencarnaram. Então elas continuam sentindo absolutamente todas as sensações daqui. E é exatamente isso, a gente vê já em livros, ou ouviu história de alguém, né, de espíritos que desencarnam e ficam ali ligados ao túmulo porque não querem deixar o corpo, ou que querem ficar com seus familiares e ficam zanzando pela casa. Naquele filme O Sexto Sentido, né, que ele encontra espíritos que sofreram algum problema dos mais diversos ali naquele filme e ficam ali querendo resolver a situação. Então, tudo isso fica ali no mundo como se fosse encarnado, e você fica sujeito a todas as mazelas que qualquer encarnado tem. Porque aí não é nem só uma questão mental, é energética também. É o meio energético que você está associado à tua condição mental que faz com que você viva e sinta aquilo que você está imaginando. Se você acha que está viva, você vai sentir as necessidades e as dificuldades de quem está vivo. Lá naquele livro do Iniciação à Viagem Astral, teve um caso que a gente leu eles foram numa casa para realizar um trabalho com que era um pastor. E na casa tinham duas senhoras que o Miramês falou assim, olha, essas duas, elas mesmo à noite, o cordão fluídico delas não consegue ir além da casa. Elas ficam o tempo todo na casa. A vida delas é ali, elas estão tão apegadas energeticamente àquele local que nem conseguem ir além, sabe? Elas ficam o tempo todo ali, dorme e fica ali. E quando desencarna, está muito realmente apegado à matéria energeticamente, fica ali, continua realizando os mesmos processos ali. E tem alguns que quando morrem, estão tão apegados, elas ficam em um estado meio que de torpor, sabe? Quando eu era criança, eu tinha uma característica que eu tinha muitos casos de sonambulismo. Era uma coisa assim, eu ficava no quarto com o olho aberto, percebia que o quarto, mas a cabeça ela estava em um estado que era de torpor, sabe? Então ficava acontecendo coisas ali, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era muito, muito comum, tinha muito caso de sonambulismo. E tem algumas pessoas que fazem isso, elas desencarnam e elas ficam em um estado meio que de torpor ali, mas sem conseguir compreender direito. Então é uma grande agonia, né? Então tem muitas e muitas formas de se apresentar esse desencarne. Opa, diga aí. É justamente isso, pegando esse gancho seu e do Silvio, muitas e muitas formas. O que me passou na cabeça são as pessoas suicidas, que às vezes se suicidam tentando acabar com aquele problema, aí vê que no outro lado está vivo, fala assim, isso são livros que eu já li, interpretação minha, tá? Da dramatização. Eu morri, me joguei do precipício e estou aqui vivo, aí, então ele fica nesse vai e volta, vai e vem, de infinito, não me joguei direito. Então toda aquela sensação do suicídio, ele fica revivendo e não morre. É só isso que eu queria também acrescentar.